Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Hoje é domingo e nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o louvor. É só uma pincelada básica, bem curtinha, mas creio que vai nos edificar. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele. E que você possa também nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada! O texto base que nós vamos usar está em 2º livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 4, do 15 ao 23 e o 29. Vamos lá? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Jerusalém e Judá prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa, que palavra encorajadora, linda, inspiradora do Senhor, não é verdade? Lá está o rei Josafá, um homem, um rei que fez o que o Senhor Deus aprovava, né? Diante de tantos outros reis, tanto de Judá quanto de Israel, que fizeram tantas coisas que o Senhor Deus reprovava, né? Idolatria, imoralidades, sacrifícios a deuses estranhos. O rei Josafá foi um homem que temia a Deus e ele foi afrontado por nações inimigas, né? Quando começa lá no capítulo 20. E alarmado com a situação, o que ele fez? Aquilo que todos nós devemos fazer diante, né, de uma situação difícil, de algo assim que pode nos tirar do prumo, nos deixar extremamente preocupados ou amedrontados.
jejuou e orou e convocou todo o povo para fazer o mesmo com ele, para jejuar e orar com ele. E então Deus usou o profeta Jaziel para dizer ao povo: não se preocupem, porque essa guerra não é de vocês. A batalha é do Senhor. O Senhor dos exércitos vai lutar por vocês. Vai vencer a batalha para vocês. Se preparem, tomem suas posições, façam tudo como se vocês fossem lutar. Mas deixa comigo. E aí Josafá, ouvindo essas palavras, se prostrou em adoração ao Senhor. Assim como todo o povo fez o mesmo que ele, se prostrou em adoração ao Senhor. No dia seguinte, quando saíram para a guerra, então Josafá instruiu o exército como ele iria para a batalha, que são os versículos ali a partir do 20. E até aqui que tem uma passagem muito famosa que a gente conhece, né? Que fala: creiam no Senhor e vocês serão sustentados, creiam nos seus profetas e prosperareis, né? E aí vem o segredo, aquilo que fez, né, com que aquela orientação de Deus que fez com que eles ganhassem a batalha, que ele diz que ele nomeou alguns homens para cantar ao Senhor, louvar pelo esplendor da sua santidade ou pela beleza da sua santidade, indo à frente do exército. Quer dizer, os cantores, aqueles que estavam ali designados para louvar a Deus, iam à frente de todo o exército. Você já viu isso? Geralmente no exército à frente vai aqueles que vão ser os primeiros a enfrentar o inimigo, né? Geralmente os primeiros a sucumbir ali, né? Aqueles que vão passar o maior perigo. E então Josafá colocou os cantores à frente. E aí o que eles estavam cantando? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia! E então Deus preparou emboscadas e os exércitos não só perderam, como se destruíram entre si, ficaram desbaratinados, né? E se destruíram simplesmente ali entre eles. Glória a Deus! Então aqui a gente vê o poder do louvor, o poder do louvor e da adoração. Quanto poder tem o louvor a Deus, essa atitude nossa de devotar, de entregar o louvor ao Senhor, né? A palavra louvor, no hebraico, ela é tehilá, que significa cântico, hino de enaltecimento, enaltecer, um ato de louvor, de elogiar as ações ou os atributos de Deus, né? E também a adoração, rendição de graças, render graças, né? E aí também está ligada na adoração. O que é adoração? É dedicação, reverência, reconhecimento, humilhação, devoção. E essa é a parte das atitudes, nós devotarmos a Deus, a nossa vida, a nossa voz, as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, isso também é uma adoração. E também o expressar com a nossa boca, não só as atitudes, mas também o nosso falar, o nosso confessar, né? Expressar com a boca, falando, cantando, né? Isso também é adoração. Glória a Deus! E o que nós podemos tirar de ensino do que pode ser o louvor para nós na prática? Quais são as consequências do louvor e adoração nas nossas vidas, né? Quando nós assim vivemos, quando nós assim agimos, louvando a Deus em todo tempo, lembrando de louvar ao Senhor, mesmo no meio da tempestade, das tribulações, das dificuldades, do nosso dia a dia, muitas vezes tão corrido e tão atribulado. Quais são as consequências para nós se nós tivermos essa atitude de louvor e adoração ao Senhor? Uma delas que a gente pode ver é que o louvor, ele é uma oração de confiança em Deus, em todas as ocasiões. Então, quando nós louvamos a Deus, nós estamos dizendo a Ele que nós confiamos nele, seja qual for a situação em que a gente está ali louvando a Deus. Pode ser no nosso dia a dia, nas nossas atividades ordinárias,
pode ser realmente num tempo de dificuldade, num tempo de enfermidade, num tempo de alegria, né, de satisfação, de tranquilidade, de bonança. Não importa a situação, o que importa é que o louvor é, na prática, também uma oração de confiança a Deus. Em Deus, nós estamos dizendo: Senhor, confio em Ti. Por isso te louvo, lembro dos teus feitos, conto as tuas maravilhas, proclamo com a minha boca, com melodias, com cânticos. Eu proclamo quão grande, Senhor, é os teus atributos, a tua grandeza. Eu te adoro e conto para todo mundo como o Senhor é grande e maravilhoso, né? Isso é também uma oração de confiança em Deus. Outra coisa que nós podemos lembrar e entender é que o louvor nos conduz às bênçãos, né? Como o próprio texto diz aqui, o povo não tinha a menor condição de vencer todos aqueles exércitos, amonitas, moabitas, não tinha a menor condição de vencer, mas o que eles fizeram? Ao invés de se apavorar, se desesperar, de fazer alianças com outras nações, coisas que Deus não queria, que Deus não pediu, né? Se precipitar, como muitas vezes a gente faz diante de uma situação difícil, né? Tem que pagar uma dívida agora, o que eu vou fazer? E sem pedir orientação de Deus, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, esse tipo de coisa, né? Só dei um exemplo aqui, a gente faz muito. E o povo de Israel não pôs os pés pelas mãos, não colocou o carro na frente dos bois, ele fez o certo. O rei conduziu o povo ao caminho certo, de oração, de súplica, de jejum e de louvor a Deus. Louvaram a Deus antes do mar, né? O povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, louvou a Deus lá do outro lado, festejando, Miriam, os tamborins, né? Moisés. Mas quando a gente louva no meio da tempestade, nós estamos louvando do lado anterior do mar, antes de passar por ele. Significa que confiamos no Senhor e isso conduz às bênçãos, conduz à vitória, como Deus fez aqui com Josafá e todo o povo de Judá. Eles foram vitoriosos numa batalha assim impossível humanamente falando. Por quê? Porque optaram por louvar e confiar em Deus e não agir por eles mesmos, confiar no seu braço, nos seus recursos, na sua tecnologia, nos seus carros, nos seus cavalos, nas suas armas, né? Deus também se manifesta e enche o ambiente com o Espírito dele quando nós o entronizamos. Né? A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Já pensou? Realmente, né? Eu escuto esse versículo desde que eu nasci. Mas para refletir, Deus habita no meio dos louvores. Quando você está na sua casa, às vezes sozinho ali fazendo uma tarefa, varrendo, limpando, e você entoa um louvor ao Senhor, tenha consciência sempre que Ele está ali com você. Ele habita no meio dos louvores, Ele paira ali, o Espírito de Deus está ali, passeando, recebendo aquele louvor que você está entregando a Ele. O louvor invoca a presença de Deus. Quantas vezes a gente fala, né, que a gente entroniza o Senhor no meio dos louvores. Os louvores fazem um trono para o Senhor se assentar. Nós estamos numa reunião, né, no culto, na celebração, nas igrejas locais, e ali o povo, o corpo de Cristo se reúne para louvar a Deus. Aquele louvor faz um trono para o Senhor se assentar. E existe, né, sugestões interessantes de temas para o louvor, né, ao longo do culto, onde você começa com hinos de gratidão e depois você entroniza o Senhor e depois você vai partir para adoração, para algo mais profundo, onde a pessoa pode
as pessoas podem entoar, né, cantar os atributos de Deus, a majestade de Deus, e aquilo leva a pessoa a uma meditação de quão grande é o Senhor. Enfim, isso é bem interessante, a gente pode falar disso um outro dia. Mas o fato é que quando nós, como indivíduo, ou mesmo o corpo de Cristo reunido, louva ao Senhor, entoa louvores a Deus, aquilo faz um trono para ele se assentar no nosso meio. O Espírito Santo tem liberdade para agir. Nós podemos ver isso em 2 Crônicas também, nesse mesmo livro, no capítulo 5, versículos 13 e 14, quando a arca estava sendo trazida para o templo que Salomão estava construindo, tinha construído. Vamos ler? Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aleluia! A glória de Deus, a presença de Deus era tão forte, né? A Shekhinah de Deus, a famosa Shekhinah de Deus, era tão forte que as pessoas não podiam se conter, as pessoas não podiam... Tem hora, né? Tem lugar que a gente vê que as pessoas não ficam em pé. João, quando foi arrebatado ao céu, não conseguia ficar em pé, caiu como morto. Muitas passagens a gente vê isso, pessoas ali diante da presença de Deus que não se aguentaram em pé. E aqui os sacerdotes não podiam fazer as funções que lhes eram devidas. Tamanho era a glória de Deus no lugar. Era sensível, devia ser uma coisa que todo mundo viu e sentiu. Que coisa maravilhosa! E ela acontece quando nós invocamos a Deus. Ela pode acontecer hoje. Você sozinho na sua casa louvando a Deus ou na igreja, ela pode, a Shekhinah de Deus pode vir, a glória de Deus pode vir, ela deve vir. Nós devemos realmente louvar a Deus com o coração sedento, né? Esperançoso do agir, do mover dele, né? Certamente ele sempre está, mas quando a gente sente algo diferente é ainda mais gostoso, né? É ainda mais gratificante e edificante também. O outro ponto é ligado a esse, nós já falamos aqui, tá tudo meio que misturado, porque o louvor serve para a edificação tanto individual quanto do corpo de Cristo juntos, né? Ele nos edifica, nos ajuda no nosso crescimento espiritual, na nossa maturidade espiritual, no nosso conhecimento do Senhor, da sua palavra, na nossa intimidade com Deus. Então o louvor não é só para o Senhor, né? O Senhor nos agracia, nos dando presente com o nosso louvor a Ele, e um deles é a edificação, as bênçãos e também a edificação, tanto individual quanto do corpo. E o último ponto que a gente pode destacar é que o louvor nos tira do lugar de lamentação e murmuração e nos coloca no lugar espiritual adequado, no lugar espiritual correto. A gente às vezes está no meio de uma tempestade e a maior tentação que a gente tem, né, na maioria das vezes, é de lamentar, de murmurar, às vezes, né, a murmuração nem vem assim daquela forma direta, né, mas vem com rodeios e tal, e quando a gente vê, a gente tá murmurando, reclamando, se lamentando, se lamuriando, né, e na verdade, queridos, quando a gente louva a Deus, opta por louvar, fala: Senhor, eu te adoro, a situação tá daquele jeito, tá difícil demais, mas eu resolvo te adorar, eu quero calar o meu coração, eu não entendo, mas eu me humilho, eu calo o meu coração, eu me prostro diante do Senhor e apenas te adoro. Isso faz com que no mundo espiritual nós saiamos daquele lugar de lamento, de choro, de medo,
de ficar patinando ali no problema, e nos leva, nos transporta ao lugar correto, né? Assentados com Cristo nas regiões celestiais, como Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se estamos assentados com Cristo, queridos, se já temos todas as bênçãos, se já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos, o que nós devemos fazer é louvar. Ainda que não estejamos vendo a vitória, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos buscando, vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o seu nome, vamos adorá-lo, vamos aquietar o nosso coração, como diz no Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que nós devemos fazer, nos aquietar e saber, porque cremos, então nós sabemos que Ele é Deus e que o nosso dever, a nossa função nessa história toda é louvar e adorar a Ele. É prestar culto a Ele, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a situação esteja difícil, a gente adora, a gente louva. Como a situação que estamos vendo agora na nossa nação. Chega uma hora em que não tem mais o que fazer humanamente. Então nós devemos adorar a Deus, devemos continuar pedindo ao Senhor que leve toda a igreja de Cristo no Brasil a um arrependimento genuíno e verdadeiro e também adorá-lo na beleza da sua santidade. Essa é uma arma poderosíssima, queridos, que nós devemos usar, adorar ao Senhor. Se você, está aí participando das manifestações, enfim, vá para adorar a Deus, leve a sua Bíblia, encha o céu do lugar onde você está de adoração, de oração, ore, proclame os decretos da palavra de Deus, fale de Jesus ali, e se você está em casa, continue orando pelo Brasil e adorando ao Senhor em santidade, Busquemos nos arrepender genuinamente dos nossos pecados, estar com as mãos e os corações puros para adorar ao Senhor com santidade, com verdade, E Deus grandes coisas vai fazer. Vamos apenas esperar, como fez Josafá e o povo, Vamos orar, vamos jejuar, vamos adorar e louvar e aguardar. Aquietar o nosso coração e aguardar que Deus faça grandes e maravilhosas coisas, que Deus abra o mar para a gente. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. É muito bom falar de louvor, Eu amo louvar a Deus, eu amo cantar, adorar a Deus. É bom demais. Eu espero que esta palavra tenha falado docemente ao seu coração, tenha te edificado de alguma forma e que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.